grito ecoou pelo campo seco, quebrando o silêncio como açoite no couro. Os olhos de Clara se arregalaram, o dedo trêmulo apontando para Jack, como se ele carregasse a própria morte. O sol queimava o deserto, mas o verdadeiro fogo estava no pânico dela. E naquele instante, Jack percebeu que não era só medo, era terror. Sob a sombra de um carvalho antigo, Clara estava caída. O vestido branco transformado em trapos sujos de sangue e poeira. O corpo coberto de marcas roxas e cortes mal cicatrizados. Cada respiração saía como o gemido de um animal encurralado, e os cabelos desgrenhados grudavam no rosto úmido de suor. Quando Jack se aproximou, a garota gritou, a voz rachando no calor da tarde. Fique longe! Eu vejo! Está aí entre suas pernas a cascavel. O vento que balançava os galhos soava para ela como o sibilo de centenas de cobras, e cada folha no chão se transformava em escamas. Jack parou. Não havia serpente alguma, apenas uma jovem quebrada por dentro, condenada a acreditar no impossível. E foi nesse instante que ele entendeu. Ela não lutava contra animais, mas contra lembranças que a perseguiam. Antes de continuar, me diz uma coisa. De onde você está assistindo essa história agora? Quero ver até onde essa voz chega. Clara cravava as unhas no chão, arranhando a terra seca até que elas se partissem. A cada palavra, a voz dela se esfarelava como madeira podre. Eles me amarraram aqui. Deixaram para as cobras. Queriam que eu fosse devorada. O desespero não era teatro. Era verdade escrita no corpo dela. Jack observava em silêncio, o peito apertado, enquanto a mente dele tentava costurar a cena. Não eram feridas de queda, eram marcas de castigo. Alguém, algum grupo, havia escolhido esse destino para Clara. O sol queimava sem piedade, mas o que ardia de verdade era a injustiça. E Jack sabia. Quando a justiça nasce do medo, o que resta é crueldade disfarçada de lei. Naquela terra selvagem, a justiça não vinha de tribunais, vinha da superstição, do sussurro de vizinhos e da covardia transformada em consenso. Clara tremia, os olhos rodando sem parar, vendo serpentes que ninguém mais via. Elas rastejam por todo lado. Eu as ouço, eu as sinto, murmurava encolhida. Jack avançou meio passo, mas ela gritou, cobrindo os ouvidos como se a própria voz dele fosse mais um veneno. O cowboy respirou fundo, mantendo a calma. Se forçasse, ela quebraria de vez. E naquele momento Jack percebeu. Para salvar Clara teria que lutar não contra as cobras, mas contra os fantasmas que os homens colocaram dentro dela. Jack retirou lentamente o lenço vermelho do pescoço, deixando o sol bater no tecido como se fosse chama. Aproximou-se devagar, sem pressa, e o pousou sobre os ombros dela. Clara piscou, confusa, tateando o pano com dedos trêmulos. Por um instante, o terror deu lugar à dúvida. Viu, não é veneno. Só tecido, só eu, disse Jack com a voz baixa, grave. Pela primeira vez, a respiração dela perdeu o ritmo desesperado e voltou a um compasso humano, mesmo que por poucos segundos. Mas até a trégua mais frágil pode ser destruída pelo som do vento no deserto. Jack encheu um copo de estanho com água fresca da cantil e o estendeu. Clara hesitou, os olhos fixos como se fosse veneno líquido. De repente tomou o copo e bebeu rápido, derramando metade pelo queixo, manchando ainda mais o vestido. Tossiu, soluçou e uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Eles disseram que amaldiçoei os mortos, confessou a voz falhando. Jack fechou o punho, a raiva crescendo. Maldição nenhuma vem dos mortos, menina. Só dos vivos. E naquele instante ele jurou. Não deixaria que superstição fosse a sentença final dela. Clara tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. As pernas cederam. O chão parecia puxá-la de volta. E só o braço firme de Jack a impediu de cair de vez. A pele dela queimava em febre, mas pela primeira vez não o afastou. Os olhos ainda trêmulos buscavam o rosto dele, como quem precisava ter certeza de que não era mais um inimigo. Jack murmurou quase como um voto. Minha fazenda não fica longe. Lá você vai estar segura. A palavra parecia estranha naquela terra de medo, mas soava verdadeira.
E foi essa promessa, tão frágil quanto o vento, que deu a Clara a coragem de dar o primeiro passo. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de vermelho e ouro, mas a beleza não alcançava os olhos de Clara. Cada lâmina de grama se movia como se fosse cobra. Cada sombra parecia um rastro venenoso. Jack seguia firme, conduzindo o cavalo, mantendo o passo constante para que ela pudesse se apoiar nele. O silêncio era pesado, só quebrado pelos sussurros dela. Elas estão aqui. Ainda me seguem. Jack não corrigiu, não negou. Apenas andou, porque às vezes a única forma de vencer o medo é atravessá-lo em silêncio. Mas no fundo ele sabia. O verdadeiro perigo ainda estava por vir. No alto da colina, Clara travou. As mãos se fecharam no braço de Jack com tanta força que chegaram a ferir a pele dele. Os olhos dela encaravam o vazio, mas a voz saiu em sussurro. Eles virão atrás de mim. Não vão me deixar viver. Jack olhou para o horizonte, os maxilares cerrados, o coração latejando no mesmo ritmo que os cascos do cavalo. Que venham, respondeu. Mas dentro dele sabia que não era bravata. Era convite. Era desafio, e o vento carregou essa promessa para longe, como aviso aos que ousassem segui-los. O som chegou como trovão distante, casco batendo firme, poeira erguendo-se no ar. 2 cavaleiros surgiram no caminho, rostos duros, pele queimada de sol. Clara ofegou. São eles, da vila? Vieram me levar de volta. Os homens pararam diante deles e um chamou. Clara, o conselho decidiu. Você desafiou os mortos, precisa voltar. A voz carregava mais medo que autoridade. Eram vizinhos, gente que já compartilhara a mesa com ela. Mas agora eram algo pior. Eram juízes sem misericórdia. E diante deles, Clara sentiu que a sentença já estava escrita. Vocês chamam isso de justiça? Gritou Clara, agarrada ao braço de Jack, lágrimas cortando o rosto. Isso é assassinato. O segundo cavaleiro cuspiu no chão. O povo tem medo. Só existe um jeito de acabar com a maldição. O olhar deles caiu sobre Jack. Sai do caminho, cowboy. Isso não é tua luta. Jack não se moveu. O sol refletia no metal do revólver preso ao quadril, e sua voz, calma, saiu firme como sentença. A partir de agora, é a minha luta. O silêncio que se seguiu pesou mais que o céu inteiro. E naquela poeira parada estava claro. Sangue seria derramado antes do pôr do sol. O silêncio parecia eterno, até que o som seco de couro tensionado cortou o ar. Um dos cavaleiros puxou a corda do laço e girou-a acima da cabeça, mirando Clara como se fosse apenas um animal a ser capturado. Mas antes que pudesse lançar, o disparo de Jack explodiu pelo vale. O eco do tiro se espalhou como trovão nas montanhas secas. O homem gritou tombando do cavalo, a mão pressionando o ombro ensanguentado. O outro, tomado pela fúria, saltou ao chão, faca em punho correndo contra o cowboy. Clara gritou, o medo dela enchendo o ar. Mas Jack estava pronto. O choque foi brutal. Punhos contra punhos, lâmina contra força. Poeira subiu, envolvendo os dois numa nuvem áspera. O corpo de Clara tremia, os olhos arregalados, sem saber se a próxima cena seria a vitória de Jack ou sua queda. E naquele instante, ela percebeu que Jack não era apenas um estranho. Era a última muralha entre ela e a morte. A luta terminou quando Jack derrubou o homem no chão, cravando o joelho sobre o peito dele. Com um movimento rápido, arrancou a faca da mão do inimigo e a fincou no solo, a lâmina vibrando a centímetros da cabeça. O silêncio caiu como um peso. A voz de Jack, baixa mas carregada de ferro, quebrou o ar. Voltem e digam ao conselho que Clara está sob minha proteção. Se quiserem ela, que venham eles mesmos. O olhar firme, sem hesitar, fez o sangue dos homens gelar. Humilhados, os cavaleiros se ergueram. Ajudaram o ferido a montar e fugiram pela planície, levantando poeira que queimava contra o sol. Clara, ainda caída, observava tudo, lágrimas e pó misturados no rosto. Ela sabia que aquelas palavras de Jack não encerravam a história. Pelo contrário, eram o começo de algo maior, e no rastro de poeira deixado pelos cavalos, estava escrito o anúncio de uma guerra. Clara tremia, os soluços prendendo o ar em sua garganta. Você não entende,
sussurrou a voz quebrada. Eles vão voltar. E quando voltarem, virá com eles o homem que mais temo. Cole. O nome saiu de seus lábios como uma maldição. Jack ficou em silêncio, mas o nome ecoava dentro dele. Não precisava conhecer Cole para entender. O peso na voz de Clara dizia tudo. Era mais que um homem. Era um símbolo de poder e medo. A noite caía, e cada sombra parecia crescer ao redor. O vento trazia o farfalhar seco das árvores, mas para Jack era o som de passos distantes. E naquele sussurro, o inimigo deixou de ser apenas uma vila. Ganhava rosto, ganhava nome. Na vila, a reunião do conselho foi iluminada por tochas que tremeluziram contra as paredes de madeira. Homens se encolhiam em silêncio, relatando o fracasso diante de Jack. Cole os escutava, de pé, alto, com ombros largos, olhos escuros que pareciam arder mesmo na penumbra. Ele não precisava levantar a voz para impor medo. O silêncio dele pesava como chumbo. Quando o nome de Jack foi dito, um sorriso lento se formou em seus lábios, mas não havia humor, apenas veneno. Um forasteiro que ousa desafiar meu conselho? Murmurou. Ninguém respondeu. A vila inteira conhecia o que significava quando Cole sorria. E foi nesse sorriso torto que o destino de Clara foi selado de novo. Na fazenda, Clara encontrou uma cama de verdade. Lençóis simples, mas limpos. O cheiro de madeira queimada e couro velho tomava o ar. Jack preparou comida e trouxe água limpa, mas ela não tocou nada. Naquela noite, os gritos dela encheram os cômodos. Sonhava com serpentes rastejando pela pele. Arranhava os lençóis como se fossem escamas. Jack não dormiu. Ficou sentado ao lado dela, segurando sua mão até que a madrugada passasse. Cada pesadelo dela era mais uma razão para ele continuar. O fogo da lareira iluminava o rosto cansado dele, e a cada grito de Clara, sua determinação crescia. E na escuridão, Jack jurou em silêncio. Enquanto respirasse, ninguém a arrastaria de volta para o inferno. Ao amanhecer, Clara falou em pedaços, os olhos fixos no nada. Só fui ao cemitério. Queria o relicário do meu irmão. Eles disseram que desonrei os mortos, que trouxe maldição. A voz dela era fina, quebrada. Jack fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Não havia maldição alguma, só ignorância transformada em sentença. O sol iluminava os cabelos desgrenhados dela, mas a sombra do vilarejo ainda pesava sobre cada palavra. Jack sabia. Não enfrentava apenas homens. Enfrentava crenças cegas, fortalecidas por medo coletivo. E medo coletivo, ele sabia, era mais mortal que qualquer serpente. Jack decidiu que precisava de ajuda. Levou Clara até a cidade vizinha, onde o escritório do xerife se erguia como o último símbolo de lei, naquela fronteira esquecida. O homem era alto, bigode cinzento, olhar firme. Escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça devagar. Já vi isso antes. Vilas que confundem superstição com justiça. Nunca termina bem. Jack pediu proteção e o xerife prometeu. Mas Jack sabia. Promessas da lei eram frágeis onde multidões gritavam. A madeira das paredes parecia ranger, como se pressentisse que logo ouviria o peso de passos furiosos. E passos não tardaram a chegar. A porta se abriu com força, batendo contra a parede. Cole entrou. 2 homens atrás. A presença dele encheu a sala como sombra de tempestade. Ela é nossa, disse a voz grave, carregada de certeza. Desafiou os mortos. A vila já decidiu. Entregue a xerife, ou o povo dirá que você se voltou contra eles. O xerife se levantou devagar, a mão deslizando próxima ao coldre. Aqui quem manda é a lei. E a lei diz que ela não vai a lugar nenhum. O ar ficou pesado. Clara se encolheu atrás de Jack, o coração dela batendo tão alto que parecia preencher a sala inteira. E cada segundo de silêncio era pólvora prestes a explodir. O relógio na parede marcava os segundos como golpes de martelo. Cole encarava o xerife, os olhos faiscando. Jack permanecia firme, a mão próxima do revólver. Clara mal respirava. O xerife não recuou. Cole cuspiu no chão, rosnando. Isso não acabou. Virou-se e saiu, os homens atrás dele. Mas não foi preciso dizer nada. O olhar de Cole era promessa. E promessas de homens como Cole sempre terminavam em sangue. De volta à fazenda, Clara tentou descansar. As cicatrizes no corpo começavam a fechar,
mas as da alma continuavam abertas. No meio da noite, acordava gritando, dizendo que as serpentes voltaram. Jack segurava sua mão, murmurava palavras simples. Tá viva? Tá segura. Ela chorava até adormecer de novo. O cowboy sabia que cada noite roubava forças dela e aproximava Cole. E cada madrugada lembrava que a guerra ainda não havia começado de verdade. O tempo passou e Clara começou a ajudar. Carregava água, alimentava os cavalos, ajeitava as cercas com dedos ainda trêmulos. Aos poucos, os olhos dela deixaram de olhar para o chão e começaram a olhar para o horizonte. Uma manhã, Jack ouviu algo que não esperava. Um riso curto, pequeno, mas real. Clara ria de algo banal, mas para ele era vitória. No pôr do sol, ela disse baixinho: "Agora não vejo mais cobras, só vejo você." Jack desviou o olhar para o horizonte, o coração pesado, porque mesmo naquele instante de ternura, sabia que o passado ainda rondava. E esperança em terras de sangue é sempre uma chama frágil. Na varanda, sob o céu estrelado, Clara respirava fundo, como quem aprende a viver outra vez. Jack se manteve em silêncio, vigiando o horizonte, sabendo que Cole ainda voltaria. Mas por aquela noite havia paz. O deserto estava quieto e Clara fechou os olhos sem medo. A história dela, no entanto, deixava uma pergunta que ecoava além da fazenda. Quantas vezes deixamos o medo decidir onde a compaixão deveria guiar? Quantas Claras já foram condenadas não por maldição, mas por superstição travestida de justiça? E diante desse espelho a pergunta cai sobre nós. E você, diante do medo, de que lado estaria? Se essa história te levou até aqui, deixa teu sinal. Um like, um comentário, de onde você nos acompanha. Porque é esse gesto que mantém vivas as vozes esquecidas da fronteira. E cada apoio é mais forte que qualquer serpente.